Bíblia completa em um ano, dia 264. Jonas 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é sua profissão? De onde vem? Qual é sua nacionalidade? Jonas respondeu: Sou hebreu e adoro o Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: Joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixeis morrer por causa deste homem e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Jonas 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste de tua presença, e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Jonas 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que lhe dei. Desta vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco.
Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto em toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de panos de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Jonas 4. Isso tudo deixou Jonas muito aborrecido e irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabias que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tivesse feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Bíblia completa em um ano, final do dia 264.